Estamos aqui hoje com mais um episódio da Solos Talks, trazendo informações direto para você. E hoje o assunto que vamos abordar é terapia hormonal nas pacientes sobreviventes do câncer. Sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje com a doutora Natália, doutor Leonardo, doutora Tereza. Vou pedir a cada um que se apresente. Eu sou a Tereza, eu sou cirurgiã geral e bariátrica e faço parte do Grupo Solos. Eu sou Leonardo Calimã, sou ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em cirurgia minimamente invasiva e atuo muito com as pacientes no climatério, na menopausa e o tratamento da reposição hormonal. Bom dia, eu sou a Natália, também sou ginecologista, tenho formação em cirurgia minimamente invasiva ginecológica e também atendo bastante pacientes que estão no climatério nessa transição, para a menopausa. Bom, nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre o período climatério-menopausa e, na sequência, vamos falar um pouco sobre o impacto dos tratamentos oncológicos, causando, muitas vezes, uma menopausa de forma antecipatória nas pacientes. Vamos começar a conversar? O que seria a menopausa? Você fala, Natália, explica pra gente aqui o que é menopausa. Menopausa, a rigor, é a última menstruação da mulher, A gente faz esse diagnóstico de uma forma retrospectiva, depois que ela ficou 1 ano sem menstruar. Mas o que a gente tem que ter em mente é que esse período de climatério, que é o que antecede um pouquinho a menopausa, e o pós-menopausa, os anos logo depois que ela parou de menstruar, trazem muitos sintomas para a mulher, da falta do hormônio estrogênio. E aí, com isso, esses sintomas vão levar as pacientes no nosso consultório, com queixas, várias queixas de fogachos. Isso impacta na qualidade de vida, Natália? Muito. Fogachos, que são aqueles calores intensos que acordam a mulher à noite. Durante o dia tem vários. Secura vaginal, alteração do sono, dores pelo corpo, sintomas depressivos. Seria isso. E quando temos recursos para tentar melhorar esses sintomas? Temos vários recursos, primeiro que a gente fala que como é uma fase que toda mulher vai passar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudança no estilo de vida. Exercício físico, qualidade de sono, alimentação, controle de estresse e lançar a mão dos hormônios, que é a primeira linha de tratamento. Hormônio estrogênio, quando indicado a progesterona. Eu tirar só uma dúvida. Essa questão da menopausa, que é a última menstruação e do período climatério, isso modificou durante os anos? A gente tem visto hoje, eu não sei se é uma impressão pessoal, porque eu não sou especialista, mas às vezes hoje a gente está vendo meninos cada vez mais jovens iniciando a menstruação. E esse final da menstruação, isso tem sido mais antecipado? Ou a faixa etária continua a mesma? Qual que é o considerado, vamos dizer assim, normal de uma faixa etária habitual para a menopausa e para o climatério? A partir dos 45 anos de idade é esperado o climatério e a cessão das menstruações. Cessação. E outra coisa que eu acho que com certeza a Tatiana vai falar aqui, a gente tem visto mulheres cada vez mais jovens, às vezes com tratamento para câncer, com alguns diagnósticos de câncer, a população... A gente tem visto um aumento da incidência e talvez uma faixa etária mais jovem. Isso vocês vão começar, talvez, a pegar pacientes mais jovens precisando de reposição pós-câncer. Sim, o que acontece, você até mencionou, a primeira menstruação vem de uma forma muito antecipada, isso tem uma relação com ela entrar na menopausa também antes, e a gente sabe que não tem essa relação. O que acontece, às vezes dá essa impressão, é que hoje a expectativa de vida aumentou muito, E antigamente a gente tinha aquela imagem da senhorinha, da vovozinha, com a idade ainda precoce e mais debilitada. Hoje não é mais assim. Hoje fala-se que a terceira idade mulher está vivendo mais não é anos na menopausa, Não é a terceira idade. Então ela está extremamente ativa ainda, muito produtiva e ela entrou na menopausa. E a gente já comentou, a gente sabe que existe um prejuízo enorme na qualidade de vida dessas mulheres. Se a gente levar essa situação para a paciente oncológica, tem todo aquele estigma relacionado à oncologia, se você somar isso à presença da menopausa, a interferência na vida, na qualidade de vida dessas mulheres, ela é maior, acaba sendo maior ainda, E aí vem a nossa preocupação, porque um grupo grande dessas mulheres sem tratamento oncológico são pacientes jovens,
Pensando exclusivamente na nossa área, né, a gente tem pacientes, até 5% das pacientes com câncer de endométrio têm menos de 40 anos. Inclusive, quando a paciente entra na menopausa a partir dos 45, a gente considera que está dentro da época esperada. Quando essa menopausa acontece entre os 40 e os 45 anos, a gente chama de menopausa precoce. E quando a falência do trabalho do ovário e a produção com isso dos estrógenos, principalmente o estradiol, acontece antes dos 40 anos, a gente chama de insuficiência ovariana prematura. E quanto mais jovem essa mulher tem essa passagem, tem esse acontecimento, essa falência do trabalho ovariano, essa baixa da produção de estradiol, que a gente chama de hipoestrogenismo, maiores vão ser as consequências sobre a vida dela no dia a dia e a expectativa de vida dela, inclusive, né? De uma forma geral, quando a mulher entra na menopausa, ela aumenta as chances dela de mortalidade, de morbidade. Né? A gente sabe que cardiovascular, entre as mulheres o que mais mata é a doença cardiovascular, né? E quando a mulher entra na menopausa, ela deixa de ter o fator protetor, que é a exposição do estrogênio, e ela acaba igualando as chances dela ao homem de doenças cardiovasculares, né? De infarto, de derrame, e isso acaba que impacta na expectativa de vida, não só a qualidade, mas como também a expectativa de vida. Tem algum fator de risco para a menopausa precoce? Essa que você falou que é anterior aos 45, você já pensa que você está tendo uma menopausa precoce. Isso teria algum fator de risco bem definido? Tipo assim, alguma característica, que fator de risco, né? Alguma questão que facilita isso acontecer? Que a gente teria que ficar mais atento? Uma população específica que a gente teria que ficar mais atento? Não, você pode ter condições genéticas, né, algumas síndromes, tratamento oncológico, iatrogênica, que seria uma cirurgia, né, precisou tirar, mas algo bem definido, assim, essa paciente tem uma chance maior. Não tem. É até interessante você usar o termo iatrogênica. A iatrogênica vem do ato, não necessariamente é proposital Errado, ou é errado, né? Quer dizer, se você teve uma cirurgia que você precisou retirar, ninguém fez isso aleatoriamente, ou sem uma indicação técnica, tudo, né? Então, e às vezes as pessoas veem uma coisa iatrogênica e sempre associam isso a um erro, né? A uma falha. Não, às vezes é uma necessidade mesmo, né? Isso. Então, e eu acho que hoje, com essa população que a gente está vendo cada vez mais, né, Tati? Sim, a gente está vendo aí uma migração na incidência de tumores em faixas etárias mais precoces. E grande parte dos tratamentos oncológicos, seja a quimioterapia, seja o bloqueio hormonal, seja a radioterapia na região da pelve, são tratamentos que vão ter um impacto na vida reprodutiva de homens e mulheres. Aqui a gente está falando da questão da falência hormonal na mulher, né? Então, isso pode acontecer de uma forma precoce. E, obviamente, que isso vai ter repercussão tanto na qualidade de vida, quanto também em aumentar o risco de perda de massa óssea, doença cardiovascular. Então, o que a gente pode, em relação a essas pacientes que estão sobrevivendo, né? O que a gente pode oferecer de tratamento para melhorar esses efeitos adversos da deprivação hormonal? O que nós podemos? E quais seriam as contraindicações dentro também desse rol de pacientes oncológicas? Então, vamos lá. Essa questão do tratamento oncológico, ela traz um ponto muito importante que tem que ser levado em conta. Né? Se a gente for pensar de forma geral, 60% a 80% das mulheres, ao entrarem na menopausa, elas vão ter sintomas relacionados a fenômeno vasomotor. O que é isso? São os famosos fogachos, as ondas de calor, né? Aquela sensação de queimor, de calor que começa no tronco, sobe pescoço para a cabeça, dura segundos e que se repete ao longo do dia. Quando a paciente faz o tratamento oncológico pela quimioterapia, pela radioterapia ou mesmo a cirurgia naquelas pacientes que precisam fazer a remoção dos ovários, elas experimentam uma interrupção da produção abrupta. E essa interrupção abrupta, ela tem uma tendência a ter sintomas de forma mais frequente, então elas vão ser, na imensa maioria das vezes, pacientes sintomáticas e a intensidade e a frequência desses sintomas vai ser maior. Não teve aquele período para fazer a adaptação, né? Não é uma coisa sutil, natural, gradual. Uhum. Não é uma coisa sutil, gradual, é uma coisa mais abrupta. Então, com isso, os sintomas vão ser mais frequentes, vão ser mais intensos e a necessidade de um tratamento se impõe. E aí, quando a gente fala em tratamento, né, a Natália estava explicando aqui o que vem de sintomas associados a essa privação do estrogênio.
explicamos aqui o fogacho, outras coisas vão acontecer, que é a secura vaginal, um conjunto de alterações que a gente chama de síndrome gênito-urinária, diminuição de massa óssea, mudança do humor, perda de libido. Tem uma série de Tem consequências. tendência a ganhar um pouco de peso também, né? Tem. Tendência a ganhar peso. Principalmente gordura abdominal. Gordura abdominal, sim. Desânimo, perda cognitiva, memória fica prejudicada. Tem uma série de coisas que vão acontecer em decorrência da ausência do estrogênio. Qual que é o raciocínio imediato? Bom, se isso está acontecendo porque atualmente eu estou no estado que o estrogênio está em falta, se eu repuser o estrogênio, tudo isso melhora. Então, assim, não, é uma maravilha, né? Vamos oferecer, vamos fazer isso para todas as mulheres. A questão é que a gente não pode oferecer essa reposição, né, usar estrogênio exógeno para todas as mulheres, porque apesar de ter uma série de benefícios, que a gente pode chamar aqui de benefícios diretos ou benefícios indiretos, existem alguns riscos. Então, quando você pergunta para quem que a gente vai oferecer, qual que é a contraindicação, qual que é a indicação? Então, hoje na reposição hormonal, e aí, quando a gente fala em reposição hormonal, é importante que isso fique claro, nós estamos falando de usar estrogênio, estradiol, exógeno, né, tomado ou por via transdérmica, e que pode ser isolado ou pode estar associado ao uso da progesterona. Né? É importante também porque o que está fazendo falta é o estrogênio, é o estradiol. Então, para melhorar, temos que repor o estradiol. Só que em algumas certas circunstâncias, ele não pode ser usado de forma isolada. Ele tem que ser usado associado à progesterona. Mas, enfim, o que nós temos hoje de indicação? E aí isso vale para todas as mulheres em geral. O que nós usamos para indicar reposição de estrogênio? Então, são 4 indicações primárias, né? Essas pacientes que vão ter esses sintomas vasomotores, tratamento de primeira linha, tratamento dos fogachos, melhorando a qualidade de vida. Aquela paciente que tem a insuficiência ovariana prematura, que ele falou, abaixo dos 40 anos, né? Seja idiopática, iatrogênica, alguma síndrome genética, alguma coisa assim. Independente se ela tem sintomas ou não. Independente de sintoma ou não, porque aquele estrogênio vai fazer falta para ela ao longo do tempo, né? Isso aumenta a expectativa de vida, aumenta a qualidade de vida. Prevenção de doença cardiovascular e osteoporose no futuro. Então, ela deveria fazer a reposição hormonal com estrogênio, progesterona, tendo útero ou tendo uma outra indicação, até pelo menos a idade provável de uma menopausa, que seria uns 50 anos. Depois disso, a gente avaliaria a necessidade. A paciente que tem síndrome geniturinária, né? Ressecamento vaginal, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, né? Que ela tem sintomas de falta de estrogênio na região genital. A gente poderia usar o estrogênio tópico. Essas pacientes podem ter incontinência urinária, urgência menstrual, né? A parte urinária, a parte E aí a gente usa o estrogênio local, com pouquíssima absorção sistêmica, né? Sendo liberados até em vários casos de câncer. E a outra indicação, que recentemente entrou, seria aquela paciente para prevenção e tratamento de osteoporose. Posso entrar, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, tem lá uma osteopenia ou um fator de risco muito importante para a osteoporose e osteopenia, eu também poderia entrar. Então, são essas 4 indicações primárias que a gente tem. E as contraindicações aí são várias, né? Câncer de mama. História pessoal, né, Natália? Pessoal, história familiar, não. Ela teve, isso é uma coisa que as pacientes perguntam muito. Isso é um tabu muito grande. Eu não posso fazer reposição hormonal porque minha tia teve um câncer de mama. Não, isso não é uma contraindicação, né? Tem que ser uma história pessoal. Pacientes com histórico de trombose. Trombose, mas aí também depende da sintomatologia. A gente sabe que as vias transdérmicas são bem seguras em relação ao evento tromboembólico, porque ela não tem a primeira passagem pelo fígado, então ela não altera o fator de coagulação, entendeu? Ela cai direto na corrente sanguínea, né? Seja gel vaginal ou gel transdérmico ou adesivo.
Alguma doença cardiovascular já estabelecida, né? Tabagismo, Natália. Tabagismo, então, não é uma Não é contraindicação. contraindicação. Hipertensão, diabetes, nada disso. Eu vou ter que adequar a via de administração, que é a mais segura e a transdérmica. E aí você vai pesar também se ela não tem fatores que se somam como risco cardiovascular. Então, às vezes ela tem obesidade, tem hipertensão, ela é diabética, tem dislipidemia. E aí você vai ponderar. Essa paciente, ela terá benefícios ou terá malefícios de você fazer uma reposição hormonal. Isso passa por uma avaliação com o ginecologista. Sim. E uma avaliação e individualizar aquele caso, né? Cada caso é um caso. Isso. E aí você tem vias diferentes de administração, Vias estrogênio mais seguras. sozinho ou conjugado, aí o Isso. ginecologista que vai ver o que é pertinente para o caso específico daquela paciente que ali está e a questão da duração também. Sim. Não é isso? Isso. E antes da gente entrar um pouquinho na duração, Tatiana, me permite voltar. Essas pacientes que vão fazer terapia hormonal, a gente também se preocupa com o seguinte, ó. Por que tromboembolismo acaba sendo uma contraindicação? Porque a gente sabe que ela, ao usar a terapia, ela pode ter um risco aumentado de tromboembolismo. Principalmente se usar tomado. Se Via usar oral. a via oral de administração da reposição. A gente sabe que a reposição hormonal aumenta o risco da paciente ter câncer de mama. Ela também tem um risco aumentado, apesar de pequeno, de Muito câncer pequeno. de ovário. Então, existem malefícios. Por isso que é importante essa avaliação Individualização. com quem trabalha com reposição hormonal, que cuida dessas mulheres no climatério e na menopausa, porque você vai saber ponderar com a história clínica, com a avaliação, se essa mulher tem condições, se esse risco, ele é um risco pequeno e os benefícios para elas Isso vão tudo ser colocado para paciente maiores. também. Isso tudo Sim, tem que ser uma discussão dividido, com né? ela, Com E muitas certeza. vezes com o oncologista que segue a paciente, com todos os especialistas, seja com cardiologista, né? Então essas questões elas têm que ser ponderadas muitas vezes de forma interdisciplinar, né? Isso, para tomada de certeza. decisão. E na paciente oncológica, a gente sempre tem esse cuidado de linkar com o oncologista. Vamos conversar com o oncologista, vamos discutir o que é mais seguro para essa paciente. Que vai melhorar a qualidade de vida, com certeza vai. E uma outra coisa que é importante é o seguinte, a paciente ela vai precisar de alguns exames preliminares. Não fica só na avaliação Somente clínica. Né? Ela, por exemplo, tem que estar com o rastreamento da mama dela em dia, na mamografia. Tem paciente que além da mamografia vai precisar fazer ultrassonografia também, né, nas situações das mamas densas. A paciente tem que ter um perfil de colesterol atualizado, glicemia, jejum, tem que estar, né, a dosagem de triglicéridos. Então, tem também, além da avaliação clínica, uma avaliação complementar que vai ser feita. Tem um e limite que periodicamente vai ser repetida. Olha, tem um limite de tempo para a reposição? O limite de tempo que eu estou falando é o seguinte, a gente entrou na menopausa com 50 anos, já com sintoma. Hoje a gente tem, vamos pegar assim, pessoas famosas e hiperativas, Suzana Vieira, né, maravilhosa, tal, e um monte de gente assim, que a gente vê no nosso dia a dia também. 80 anos. Você usar 30 anos de reposição hormonal, 20 anos, 30 anos, isso dá diferença? Acho Para que risco de câncer, por exemplo? antes da duração, né? Eu pedi licença, Tatiana, e voltei. Quando Vou pedir iniciar, você. né? É a janela de oportunidade de quando iniciar. Isso é muito importante. Então, o mais importante é quando começar. Quando começar. A gente tem essa janela de oportunidade, né? A gente, que seria até 10 anos da menopausa, né? Ou até os 60 anos de idade. Hoje a gente fala assim, dura até a próxima consulta. Então, eu não sei. Lógico que quanto menos tempo, menos malefício eu tenho. Lógico, aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama, mas melhora a doença cardiovascular, melhora a osteoporose, que às vezes mata muito mais. Sim. Né? Mas diminui também o risco de câncer cólon retal, diminui uma TH bem feita, né? Uma reposição hormonal bem feita, com progesterona em dose adequada, diminui câncer de endométrio, né? O risco. Então, assim, o certo é fazer uma reposição bem feita, adequada para aquela paciente, individualizada. E se ela está tendo benefício de qualidade de vida, a reposição vai durar até a próxima consulta. Nós vamos discutir de novo Não na tem próxima literatura consulta. Lógico que assim, tempo definido, não tem né? um tempo definido. Tem pessoas assim, né, que falam, às vezes, 5 anos deveria ser a dose máxima. Mas se com 5 anos a pessoa está tendo sintomas, eu acho que tem que ser mantida. E a gente tem respaldo para manter. E aí, se a gente for olhar a literatura também, lá fala que os sintomas vasomotores que são os mais frequentes, os que estão mais presentes,
Eles Que é o duram, que em leva, média, né, a paciente, às vezes, a procurar a reposição. É o sintoma vasomotor, é o fogacho, né, que é o que mais incomoda ela. esses fogachos, eles duram em média de 7 a 8 anos. Então, é um bom tempo, né? Nós estamos falando, inclusive, aqui de pacientes jovens. Então, por quanto tempo que você vai fazer essa terapia hormonal? E na prática, assim, vamos ser bem transparentes, a paciente que faz reposição hormonal ela não quer parar. Ela não quer parar, ela vira para você e fala assim, ó, faça o que você quiser fazer, menos me pedir para parar, porque eu não vou parar. Eu vou continuar usando. Mesmo que você explique que tem um tempo, a gente tem que ir reavaliando, elas frequentam as consultas com periodicidade, fazem os exames, mas não topam parar. Por quê? A qualidade de vida, o restabelecimento daquilo que estava incomodando ela é muito evidente. A literatura fala de melhora de 90%, mas eu acho até que é maior que isso, porque elas se sentem tão bem que elas não querem ficar sem reposição hormonal. Você falou bem anteriormente que você tem diferença do tipo da forma como é feito, né? Que se é um transdérmico, se é oral, tal. Também você pode mudar isso no meio do caminho e isso vai diminuir algum risco também ou não? Por exemplo, você começa com uma apresentação e passa para outra, quantidade vai mudando durante o tratamento? Esse risco, inclusive, ele é maior no início do tratamento, né? Ele é um risco pequeno, de uma forma geral, mas o risco no início ele é maior, ele não é cumulativo ao longo do tratamento, ele vai ficando maior conforme mais tempo vai usando. Não é assim. Mas isso é possível sim, você migrar de uma via de administração para outra, até porque a própria condição do paciente pode mudar. Por exemplo, a gente sabe que a obesidade e o fumo tem risco para tromboembolismo. Né? Não é contraindicação para reposição, mas é risco para tromboembolismo. Então, num primeiro momento, o paciente tem peso adequado, ele não fuma, e você começa uma terapia hormonal oral. Ok, mas ao longo do caminho ele aumenta o peso e aí ele começa a fumar, né? Não é muito o que a gente vê, né? Mas ok, aconteceu, começou a fumar, então ele juntou fator para ter trombose. Eu vou manter essa terapia hormonal oral? Não, eu vou passar para ela um transdérmico, porque eu sei que a via transdérmica ela tem uma relação menor, o risco menor é mais engessado né? Ela é mais segura. Ou então outra condição. Dose, né? Você pode diminuir dose, o paciente tem triglicérides alto, já na primeira avaliação, você está pensando em propor para ela uma reposição hormonal e ela tem um triglicérides alto. A via adequada para ela não é usar a via oral, é você usar a via transdérmica. Então, existe, essas coisas podem mudar também. Precisa Ela ter um tem profissional por detrás com expertise no assunto para conduzir essa paciente. E tem que ser algo a longo prazo, de né? forma segura, com certeza. Tirar uma outra dúvida que é muito comum. Pessoa que hoje, gente, na verdade a gente está mudando muito porque a gente está vendo uma sobrevida para tudo, né? Após o câncer. Estamos vivendo mais, né? É real e todo mundo vivendo mais. E começando mais cedo, às vezes, a atividade sexual e outras coisas. Então, o uso do contraceptivo oral durante um período mais longo, isso altera alguma coisa na menopausa, na parte hormonal depois ou não? Você diz em época de entrada na menopausa? É. Não altera. E altera a escolha que você vai ter depois pelo uso, né, de hormônio durante não tem muito relação tempo, nenhuma. nada disso. Uso de contraceptivo, gestação, isso não altera a época da menopausa. Teoricamente, eu estou usando um contraceptivo, meu ovário está em repouso, então eu vou guardar ele. Não, os folículos vão morrendo independente disso, entendeu? E não altera a via de administração também não, o tempo. E só voltando que a gente pode, ao longo do tempo, como às vezes os sintomas vão ficando menos intensos, principalmente de fogachos, a gente pode, às vezes, diminuir a dose do remédio, né, da medicação. Sim. Né? Às vezes a gente tem dose alta, dose baixa e hoje tem dose ultra baixa. Eu poderia manter isso. Deixa eu aproveitar e perguntar para vocês em relação... É claro que não somente a terapia de reposição hormonal, mas as mudanças comportamentais, né? Atividade física, a nutricionista ajudando aí, de repente, numa dieta menos inflamatória, né? Isso ajuda também na condução de vocês, gente? Com certeza, ajuda demais. Essa mudança no estilo de vida a gente orienta para todas, né? Uma alimentação não só anti-inflamatória, mas uma alimentação rica em cálcio por conta da osteoporose, né? Porque às vezes as pessoas querem uma pílula mágica. Sim, é o que a gente fala. Né? Infelizmente, nada não na vida existe é assim, é um um remedinho que vai resolver todos os problemas. Não existe, é um contexto, é uma fase da vida muito diferente. Que a mulher muda, traz muitas consequências,
né? E aí a gente tem que aprender a viver para viver bem, Com né? certeza. E atividade física, dieta, controle de estresse, sono. A gente orienta a paciente, às vezes, a tentar fazer coisas que dão prazer para ela, né? E a reposição entra além aí, a mais para acrescentar. Perfeito. E deixa eu botar um pouquinho de lenha na fogueira. Vocês falaram aí muito sobre a questão de reposição de estrogênio, em alguns casos, progesterona acoplado. Fala para mim um pouquinho a respeito de testosterona. Vamos chegar na testosterona. Já para responder assim, a testosterona hoje ela tem uma participação na questão da função sexual, né? Perda de libido, um uso bem restrito, bem direcionado, bem direto. Mas antes até da gente chegar nisso, o que a gente se preocupa também na reposição hormonal dessas mulheres, nas pacientes com câncer? É você avaliar a doença que a paciente teve. Claro. Né? Porque o que é a regra, assim? E aí vou pegar um gancho no que a gente falou de contraindicação. A gente poderia colocar que uma contraindicação off-label ou da prática é o que a paciente ouvir que ela com câncer não pode usar reposição hormonal. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui para as pessoas que vão ouvir a gente. A mulher em tratamento oncológico, ela não pode usar a doença, o câncer, como uma contraindicação para uma reposição hormonal. Tem que ser avaliado caso a caso. É individualizado isso. Isso. A gente tem a situação do câncer de mama, né? Sim. Que é uma doença muito, muito prevalente. E não pode. Realmente não pode. Mas não pode tudo, não pode nada de reposição hormonal. Tem um trabalho recente que saiu em 2023 no JAMA falando que pacientes com câncer de mama, elas não mudam sobrevida, não mudam recidiva de doença se usarem estrogênio tópico. Vaginal. Via vaginal. Via Via vaginal vaginal. para Vaginal. sintomas geniturinários. Via vaginal para sintomas geniturinários e que já traz um benefício enorme Enorme, para essas sim. mulheres. É. Quantas pacientes não queixam para você que não estão dando conta? E um bom grupo dessas mulheres com câncer de mama são mulheres jovens. Então, o que é importante? É a gente tirar esse estigma, né? Que é o que ela costuma ouvir. Ela vai no médico e ele fala, não, mas você tem câncer de mama, você não pode fazer reposição. É um rótulo, né? Você tem câncer disso, você não pode fazer reposição. Não, peraí, não é bem assim. Vamos avaliar caso a caso, porque tem uma série de doenças, e aí até saindo dos tumores ginecológicos, que você pode sim fazer reposição e traz benefício. Por exemplo, doença coloretal. Você protege a paciente de doença coloretal quando ela teve um câncer de ovário e ela pode fazer reposição hormonal. E se ela está tratando um câncer coloretal, ela pode fazer reposição hormonal, não há contraindicação nenhuma. Então, também tem a relação daquele tumor ser um tumor hormônio dependente. Sim. Se ele é um tumor hormônio dependente, aquilo vai ser uma contraindicação. Mas se não é, Em alguns casos, né? em Tem que alguns individualizar. casos, você vai poder oferecer para ela. Então, é importantíssimo que mesmo que ela já tenha escutado isso, você tem câncer, não pode fazer reposição hormonal de jeito nenhum. Eu estou falando do câncer de forma geral, não estou falando de um sítio Procurar essa específico. informação Que com ela quem sabe, procure né? um especialista para conversar, porque às vezes ela é uma paciente que precisa. Ela é uma paciente que teve câncer de ovário, ou teve um linfoma, ou teve um câncer de tireoide aos 30 anos. E ela teve uma falência ovariana prematuramente, uma insuficiência ovariana por toxicidade da quimioterapia. E ela vai ficar na menopausa aos 30 anos. Isso, com certeza, diminui a expectativa de vida dela, a gente sabe disso. Então, ela tem uma indicação independente de sintoma para fazer reposição hormonal. Só que o que ela vai ouvir inicialmente, que ela não pode fazer. É um grande tabu, né? Esse Sim, assunto. É um grande tabu. E a gente entende, porque no passado a reposição hormonal foi Com associada a drogas risco muito alto de câncer, que as doses eram primárias, muito né? altas. Com né? muita toxicidade. Muita toxicidade. Isso mudou. Isso mudou. Você falou uma coisa agora, eu me lembrei de... Gente, eu sempre lembro as pessoas que aparecem na mídia, né? Eu sou cirurgiã geral, de uma forma, né, menos intensa, eu lido com esses outros tipos de câncer, né? Eu lido mais com os cânceres do TGI, né? Do trato gastrointestinal. Mas há alguns anos atrás, e a gente vai ter em outra oportunidade desse nosso projeto, né, do Solos Talks, a gente vai ter a oportunidade de conversar também com o geneticista e tal. Mas a gente viu uma indução a cirurgias
para retirada de ovários, por exemplo, quando a Angelina Jolie fez lá atrás. Na verdade, ela primeiro tirou a mama, depois ela tirou o ovário Por e tal. conta de uma mutação, Tereza. Sim, né? sim. Ela tirou Uma mutação preventivamente, uma cirurgia BRCA, foi orientada pela parte da oncogenética, do direitinho. E nessas pacientes, como é que elas ficam depois? Na questão de reposição. Tem sentido fazer reposição Está falando da paciente mutada? Essa especificamente. Paciente não teve. Eu estou Ela citando não um teve. exemplo, por exemplo. Estou falando aqui um Ela exemplo não que teve aconteceu. Ela não câncer. teve câncer. Ela fez Ela fez a Ela cirurgia tem um risco preventivamente. maior Ela por uma tem mutação mutação. detectada. Então, essa paciente, né, que é mutado BRCA1 e BRCA2, ela tem indicação, né, de retirar o ovário e as trompas, depois de prole constituída, né, já está com os filhos, por volta dos 35, 40 anos. E a adenomastectomia profilática bilateral, né? E, nesse caso, ela pode, sim, fazer reposição hormonal. Né, individualizada, acompanhamento com a geneticista, com o ginecologista, mas ela tem um aumento de risco, né, da menopausa como um todo, e ela pode fazer sim, com acompanhamento. É seguro fazer, seguro, porque ela removeu o sítio, né, que seria estimulado, né, o sítio primário, tanto o ovário quanto a mama. E aí os trabalhos mostram que você pode nessas seguro. mulheres. E aí a gente vai reposição. individualizar também, né? Se ela, que é aquela questão da progesterona, se vai usar ou não. Se ela tirou o útero, ovários, trompas, eu vou usar só o estrogênio. Manteve o útero, aí eu preciso associar a progesterona para proteger esse endométrio. Entrando um pouco no esquema que a gente vai poder oferecer para a paciente, né? Uma condição de você fazer a reposição combinada de estrogênio com progesterona é o que a Natália acabou de colocar, são as mulheres que têm útero. Você precisa proteger o endométrio. O estrogênio isolado, ele estimula o endométrio e induz ao aparecimento do câncer de endométrio. Isso é uma relação muito bem documentada e que no passado, inclusive, trouxe grande temor relacionado à reposição hormonal. Né? A gente usava doses altas, num primeiro momento não era antagonizado com progesterona e você tinha pacientes tendo doença. Então, toda mulher que tem útero, ela precisa ter o esquema dela ser estrogênio associado com progesterona. E existem situações também onde a mulher não tem útero, ela é esterectomizada, ela fez remoção do útero e ela também vai precisar de usar progesterona associado, até condições benignas. Né? Endometriose. Que é a doença do século também, né? É outra, Se ela fez um tratamento para câncer de endométrio, mesmo que ela tenha feito cirurgia, estágio inicial, e aí o câncer de endométrio depende do momento que você faz o diagnóstico, do grau da doença, do tipo histológico, você pode fazer reposição hormonal sistêmica, com estrogênio, e aí, sendo câncer de endométrio, mesmo que ela tenha tirado o útero, na situação em que você pode fazer, você vai associar a progesterona. O ideal, adequado, é associar a progesterona. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem muito mais mito do que verdade no que a gente ouve sobre reposição hormonal, né? A gente ouve muito mais gente falando não pode isso, não pode aquilo, mas o que a gente está vendo aqui são bem delimitados os casos e as opções. Mas vamos pegar uma situação que realmente a paciente não tem possibilidade de ela sobreviver a uma doença, às vezes até benigna, mas que não pode usar. A gente estava em conversa anteriormente com meningioma, outros tipos de tumor que podem ter receptores, né? Você não pode fazer reposição hormonal padrão, vamos dizer assim, né? Ou mesmo com doses menores. Tem algum outro medicamento, alguma outra coisa que você possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Para os que realmente são contraindicados? A gente chama das terapias alternativas, né? A reposição. Terapias não hormonais, né? E aí a gente vai tratando cada sintoma. Para sintomas vasomotores, que é o principal sintoma, né? Que é o que ela vem queixando para a gente, os fogachos, a gente pode usar antidepressivo. Né? A gente usa venlafaxina, desvenlafaxina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram. Tem relato de melhora de até 60% dos sintomas, né, de fogachos. Pode Isso usar tem a ver com a intensidade, a frequência, né, das ondas de calor. Gabapentina é descrito, oxibutinina também, né? Mas aí tudo a gente vai adequando, porque às vezes tem muito efeito colateral. Né? Mas é até interessante, porque tudo que foi falado aqui, gabapentina e tal, tem que comprar com receita, tá, gente? E as outras medicações, receita azul, receita amarela, receita tem vários tipos ou duas vias. Então, assim, nada disso é para usar empiricamente. Sim, o que é empiricamente? Sem autorização, sem conhecimento. Chegar na farmácia e pedir porque viu esse vídeo aqui. Sim, ver esse vídeo até aqui porque fora, tem o melhor para cada opção. paciente, né? Você vai individualizar para cada paciente. Não, eu escutei que é esse, vou usar. Não, tem que individualizar. Né? Então, assim, para os sintomas vasomotores, a gente pode usar, para os fogachos, essas medicações que eu acabei de falar. Às vezes, não quer usar o estrogênio tópico via vaginal. A gente tem as terapias com laser, né?
que também são uma alternativa. Laser intravaginal, Intravaginal, né? isso. Hidratantes intravaginais. Temos também hidratantes vaginais, que são só hidratantes à base de ácido hialurônico, que Aloe não tem vera. hormônio. E que mais? E Tratamento da terapias. osteoporose, Tem os os medicamentos específicos, cálcio, né? vitamina D e os tratamentos específicos. Que não seria hormonal. E mudança de estilo de vida, que é o que a gente fala o tempo todo para paciente, que melhora muito. Atividade física é uma coisa que tem um grande ter o impacto. peso adequado, né? atividade Peso, física, bom cessar padrão de sono. tabagismo, Isso é muito interessante, porque a gente fica, às vezes, pensando... Primeiro, a gente já retirou 2 mitos aqui, né? Que tinha um grupo enorme que não podia fazer, a gente está vendo que não é um grupo enorme, é um grupo pequeno, né? Que, de uma forma adequada, individualizando, a gente pode fazer terapia de reposição hormonal. E para esse grupo que ficou, que realmente não pode, você tem uma gama de opções aqui, Sim. medicamentosas e não medicamentosas, mas que realmente precisam do acompanhamento, né? E que cai no esquecimento. Quando a paciente acaba ouvindo, né? Ó, eu sou paciente oncológico, eu estou tendo sintomas, não, você não pode fazer reposição. E aí o não, ele fica embutido para as outras coisas. O não é absoluto, também. né? Vira um não absoluto, Vira um não pode absoluto, nada, né? Não, se ela realmente não pode, reposição hormonal tem as alternativas. E que trazem conforto, que trazem benefício. É importante colocar também que tudo aquilo que a gente comentou de melhorar a massa óssea, melhorar a pele, melhorar cabelo, melhorar sono, melhorar o humor, né, diminuir irritabilidade, que são coisas que aparecem com a falta do estrogênio, o que de fato vai melhorar tudo isso globalmente é a reposição do estrogênio. Essas terapias alternativas elas vão causar alívio de sintomas bem definidos. Agora a Natália falou, né, você tem terapias para diminuir o fogacho. Mas essa terapia também Tratar vai te ajudar. pontualmente o sintoma, né? Exatamente. Vai te Naquelas ajudar que na não pele, podem. vai te ajudar. Não, não vai. O que melhora globalmente, o que nós estamos falando, é a reposição hormonal. Uma outra terceira lição daqui que a gente pegou também é que a história pessoal ela é muito mais importante do que a familiar, né? Sim. E muitas das vezes a gente tem carrega essa ideia de que não, a família tem câncer disso, câncer daquilo, então eu também não posso. Então, a história pessoal aqui é muito mais importante, né? E a avaliação do especialista, né? Não tem dúvida de que quando você vai no acompanhamento, né? Isso, mas assim, eu digo porque às vezes a pessoa já chega com a ideia, ela foi consultar com o oncologista, já tem essa ideia de que ela não vai poder fazer, então ela nem procura o ginecologista. Sim. E se ela procurar o ginecologista vai fazer contato com... E os ginecologistas acabam sendo grandes parceiros do oncologista exatamente para ajudar a melhorar os sintomas da deprivação hormonal. Né? O que a gente tem de conhecimento e para fazer acompanhamento. Então, a gente vai aproveitar aqui, a conversa está muito boa, mas então, assim, para a gente resumir um pouco do que a gente falou aqui, quem são os tipos de câncer que você tem indicação, que você pode fazer de forma segura, né? De forma segura, e quais aqueles que realmente são contraindicações para você realizar a reposição hormonal? Então, contraindicação que a gente tem, né? Que é uma coisa sabida hoje. Câncer de mama, né? História pessoal, né? Paciente... Nós estamos falando da paciente que já tratou, né? Isso. Então, aquela paciente que teve um câncer de mama, ela tem contraindicação para terapia sistêmica, né? Seja oral ou transdérmica, mas ela pode usar o creme vaginal para sintomas geniturinários, igual o Léo falou, tem um estudo recente mostrando segurança, né? E isso aí também a paciente tem que discutir com o oncologista dela, tem que ter esse aval, porque nós temos um problema muito grande, que na hora que você prescreve, a paciente vai ler na bula e a bula contraindica. Então, A bula ainda traz indicação. Então, a gente tem que ser uma paciente que confie em você, o seu oncologista apoiando também. Isso vai trazer um grande alívio na função sexual para ela. Alguns tipos de câncer de ovário, né? Tem uns que são permitidos, né? Os cânceres de ovário, os tipos mais comuns são os epiteliais, né? E a gente sabe que no câncer... sedoso de alto grau a gente poderia usar, tá? Naquela paciente já tratada. Câncer de endométrio estágio inicial, bem diferenciado. Doença bem localizada. Doença bem localizada. Né? Aí, no caso, eu teria que usar a progesterona junto, associada. Câncer de colo de útero não há restrição, porque ele não é um câncer hormônio dependente. Sim. E aí, a gente precisa, às vezes, até oferecer uma reposição para essa paciente, porque geralmente são pacientes mais jovens, né? Que fizeram um diagnóstico mais jovem e vão se beneficiar muito. Delas estão abaixo dos 40 anos. Né? Isso. Que é a doença linkada ao HPV. É o HPV, isso, câncer de colo de útero. Dos sítios não ginecológicos, né?
Câncer de vulva também, vagina, né? Também não são hormônio dependente, poderia se usar. Mas já são doenças mais de uma idade mais avançada Isso, também, né? E às vezes ela sai daquela janela de oportunidade e você não tem nem então, como sempre oferecer respeitando a pra janela ela. de oportunidade e a indicação. Lógico que, dependendo do caso, a gente pode tentar uma terapia não hormonal antes. Se não deu certo, aí eu vou para terapia hormonal, Ok. tá? E os Dos não, sítios não não ginecológicos, ginecológicos. né? Câncer de pulmão, que é muito prevalente, a gente pode Colo fazer. reto. Colo Reto, retal, pode a gente fazer pode sem fazer. restrição. Tireoide, a gente pode fazer. Os tumores hematológicos, a gente pode fazer também reposição hormonal. E tem alguns que, assim, a gente não tem estudo, mas, por exemplo, câncer de bexiga não deveria se fazer. Câncer gástrico, que tem receptor de estrogênio. Teria essa limitação Que é de não isso, fazer. Algumas situações que você não tem estudo ainda para poder não dar tem segurança. estudo, Pra é. validar. Melanoma, que é outra doença prevalente, a gente Verdade. pode Pode. fazer terapia Tinha hormonal. um mito de que melanoma não podia, Sim. né? Não pode. Então, é isso. A verdade é que a medicina é a ciência das verdades transitórias ou dinâmicas. Então, o Das que a gente está verdades falando hoje, transitórias. daqui a 1 ano, 2 anos, do mesmo modo Pode que as ser, bulas ainda é. vêm com algumas contraindicações, e por isso que é importante não ficar só lendo bula, mas tirar as dúvidas com os seus médicos, né? Com o Exatamente. ginecologista, com o oncologista, porque as bulas não vão ser atualizadas tão rápido, né? E a gente vê isso, que as coisas vão mudando. E a pessoa fica carregada aquela ideia de que na família inteira teve câncer e ninguém pode fazer reposição hormonal. Porque naquela época não tinha segurança, gente. Então, Isso, assim, hoje para tem cada estudos. momento, para cada situação, as coisas vão se renovando. E é claro, você não precisa ser o primeiro a fazer alguma coisa, nem o último a fazer, né? Isso a gente vê. Você não precisa ser aquele que vai experimentar alguma coisa que saiu ontem, né? O remédio que saiu ontem. Mas tem que ter a segurança de confiar na equipe que você escolheu para te conduzir, né? Então, assim, eu acho que eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final aqui. A gente já está caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. O que vocês gostariam de deixar assim, de mensagem final aqui hoje? Bom, então para você que tá nos ouvindo, está nos assistindo, é importante entender que reposição hormonal ela é possível nos pacientes em tratamento oncológico. Cada caso tem que ser avaliado. Então, se você conhece alguém, se você vivenciou isso ou vivencia isso e ouviu um não, simplesmente um não, procure alguém que trabalhe com isso, que vai poder te dar uma assistência individualizada e avaliar se você realmente pode ou não. E deixar também que a reposição hormonal ela melhora a qualidade de vida e ela melhora a longevidade das pacientes. Então, ela tem benefícios, ela tem critérios, mas tem benefícios e, mesmo sendo um paciente oncológico, esses benefícios são acessíveis. Perfeito. Natália? Eu acho que é isso também. Nosso objetivo é acrescentar vida para a paciente, né? Tanto em sobrevida, né? O tratamento oncológico, que hoje melhorou muito, os pacientes estão vivendo mais, como também qualidade, não só sobrevida com qualidade, mas qualidade, né? Então, eu acho que é isso. Você receber um não, discuta com seu médico, com seu oncologista, e eles juntos vão conseguir individualizar e propor um tratamento para poder melhorar a qualidade de vida. Acho que é Perfeito, isso. agradeço demais a Obrigada. participação de vocês. Teremos novas oportunidades, tratar novos assuntos aí linkados com o câncer, né? E, Tereza, obrigada. Até o próximo Solos Talks. Grande abraço.